aproveitando esse papo de aposta, né, de também drafts, essas coisas, cara, é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal aqui na questão de escolhas, né? Você ter um bom scout, você analisar bem. Com o que aconteceu com o Dalton, especificamente essa temporada, claro, primeira temporada dele como profissional, vindo de um programa universitário até bom, né? Esse ano pegaram o Elite Eight aí no NCAA, quase, né? Chegaram ao Final Four, mas a gente vê que lá na época que ele estava lá, o Dalton, ele era bem portátil, jogava até de power forward, e depois da troca ele ficou meio sentido, né? Assim, a nossa impressão que dava é que ele estava sentido, e eu sempre falava pro pessoal aqui, né? O Vitor, o Alex saber um pouco antes, né? Gente, vamos ter calma, primeiro ano do moleque, ele precisa ser lapidado um pouco mais, ele precisa ter esse contato. E alguns jogos que ele entra, ele realmente muda alguma coisa. Ele vem com uma defesa um pouco mais forte, ele consegue ser um bom 3D em alguns momentos. O que você acha, cara? Você acha que, assim, claro, né, depois de muito tempo a gente acerta numa first pick, né, porque, desculpa, Jalen Hurts Filho não tem a mínima condição. Jalen Hurts Filho vai virar aí jogador de summer, aqueles torneios amadores lá, acho bem complicado ele ter carreira. Mas, cara, a sua impressão do Dalton, porque talvez difícil até na Europa pro Chifino, até né? é difícil para ele, cara. Ele realmente é muito fraco. E eu sempre falo, pessoal, vamos ter calma com o Dalton Net. O Det, eu vejo nele um potencial grande para ser um cara para entrar ali, justamente para ajudar um pouco o Hashimura, que tem esse problema no joelho, né? Vindo ali num ser um gatilho de 3, né? Vindo com uma defesa um pouco melhor, ajudando ali o LeBron em alguns momentos. O que você acha, cara? O que você estende nisso daí? Suas reflexões. Cara, eu gostei da escolha do Dalton. Quando aconteceu no draft, a gente cobre sempre ao vivo, né, o draft lá no canal. E a vez que a gente escolheu o Jalen Hood, Chifino, eu fiquei maluco, fiquei com muita raiva. Eu lembro. Eu fiquei, cara. Eu vi esse corte pistola, também, você quase quebrou tudo aí no bom sentido. Porque eu acompanho um pouco, né? Eu não sou um especialista em college, eu gosto de dar as minhas opiniões do que eu vi, que obviamente não vão estar corretas, porque eu não assisto tudo, não é meu foco. Draft é uma ciência inexata também, né, cara? Não, mas eu acho que a graça é eu dar a minha opinião do que eu vi, não ficar... Sim, porque senão você acaba dando a mesma opinião que todo mundo pra tudo, porque tem os consensos, eu não tô nem aí, eu vou falar o que eu vi. Tipo, eu vi o Alex Sarah, achei um merda, eu vou colocar ele pra baixo, tá bom. Tá todo mundo falando que ele deveria ser o primeiro pick. Beleza, talvez ele seja, mas eu não vi isso. Por exemplo, o Brandon Miller é um cara que eu vi 6 jogos do Brandon Miller. Eu odiei o Brandon Miller. Eu, inclusive, vi o melhor jogo dele no college, e mesmo o melhor jogo dele no college eu não gostei tanto. Óbvio, foi bom, mas para ser o melhor e tal, não me encantou. Eu tava abaixo nele. Eu provavelmente errei aqui, tá tudo bem. Mas eu gosto de dar minha opinião. O Chefino, do que eu vi, eu achei ele absolutamente sem condições nenhuma. E tinha os caras, todos os caras que viam depois, eu tava pondo muito mais fé, então eu ainda tava Cam Whitmore, Cam Whitmore, que eu queria muito pra mim, Cam Whitmore era top 5 da classe ali. Podziemski, que eu queria, tinha algum grandão que eu... Jaime Hackes. O Jaime Hackes, isso. O Jaime Hackes que eu gostava, porque já era mais veterano. Tristão também que passou ali, né, um pouquinho mais pra frente, né? Que era um cara que poderia ajudar também. Tristan da Silva? Mas isso é agora no Dalton. Isso é agora com o Dalton, o Tristan. O Tristan é agora com o Dalton. Você tá falando do draft, então, é verdade. Isso, no do Chifino. Então, do Chifino eu fiquei puto. O do Kinect, eu achei que caiu no colo, assim. Eu falei, cara, ele deveria ser ali pra 10, 12 e tal. A gente ali na pique 16, acho, consegue pegar 17, ele? Eu gostei, cara. 17? Pô, 16 foi o McCain pro Sixers. Eu gostei, cara. Eu gostei muito da escolha na hora. Só que, assim, minhas expectativas pro Dalton Kinect, eu sempre vi ele meio como um teto dele, meio ser um Bogdan Bogdanovic, que é um jogador que eu gosto, ótimo scorer, arremessador absurdo, mas não é só um arremessador, é um scorer também, sabe? Porque eu acho que tem uma diferença clara entre você ser um arremessador de 3 e você ser um scorer. Ele é um cara que consegue criar o próprio arremesso, consegue bater para dentro e tirar um mid-range, tem uma bag legal, um arsenal legal para pontuar. Isso ficou claro ali no college. Eu vi uns 4 jogos dele no college, não vi muita coisa, mas do que eu vi, eu achei ele meio perfil Bogdan Bogdanovic, que inclusive acarreta em ser um mau defensor. Igual o Bogdan Bogdanovic, eu acho que ele nunca vai ser um bom defensor. E ele é um cara que, óbvio, primeiro ano ainda, e esses esquemas super
avançados e complexos que o DJ Redick tá tentando fazer na defesa para tapar os buracos que a gente, sem dúvida, tem no lado defensivo, o Dalton Knecht é um jogador que deixa o DJ Redick particularmente maluco. Particularmente maluco. O que ele caga na defesa, assim, e erra. Ele não consegue bancar, né, defensivamente o que ele pede, é verdade. E eu sempre falei que o que falta um pouco no Dalton é treinar essa percepção lateral, né? Às vezes entender para que lado que o atacante vai conduzir a bola, onde que o cara arremessa melhor. Isso falta nele realmente. Isso é muito difícil para a maioria dos novatos. Por isso que novato normalmente não impacta muito em vitórias. É porque ele ainda quase sempre é um péssimo defensor, que vai errar todas as rotações, que não vai entender onde tem que estar em quadra e tal, e que às vezes vai fazer uma coisa ou outra legal no ataque. É normal, ainda mais uma escolha 17, sabe? Então, eu acho que ele pode contribuir para o Lakers, mas eu acho que ele também tem valor na liga. E ele não tem tanto valor para o Lakers, porque o que ele traz a gente já tem bastante, sabe? Com o Austin Reeves, com o Luka Doncic e tudo mais. Óbvio que é sempre bom você ter esse gatilhaço vindo do banco, um cara que num jogo qualquer pode te dar 20 pontos nos playoffs. É excelente. E com o salário pelos próximos 3 anos, né? Óbvio, baixinho, tranquilo. Então, eu quero ter o Dalton Knecht, eu quero. Mas se ele for o preço pra gente trazer o pivô que vai ficar em quadra e que vai fechar um time animal, eu tô mais do que disposto a dar. Eu falo isso daí todo dia, velho. Então, assim, eu tô nessa com o Dalton, assim, eu gosto dele, eu vou gostar se ele ficar 7, 8 anos no Lakers, porque eu acho ele bom, mas do jeito que a gente tá construindo hoje, ele é um pouco mais dispensável do que a maioria dos jogadores, dentre os caras que tem valor de mercado para você conseguir uma troca, né? Então, eu não vejo muito ele ficando no futuro no Lakers, mas se ele ficar, eu vou ficar feliz também. Talvez, porque a gente tem também outros ativos, não é que, puta, ou é o Dalton ou é nada pra gente trocar. Não, a gente tem first, a gente tem swap, a gente tem os salários dos outros caras. Aí, né? Isso. Então, assim, dá pra fazer outras coisas. Se fizer outras coisas e mantiver ele, eu vou ficar feliz. Que eu acredito nele como jogador, sim, eu acho que ele contribui. Eu não tô esperando nada dele nesses playoffs, porque eu acho que o J.J. Redick vai ficar doido com ele em quadra. Se tiver, um jogo bom dele nos playoffs, acho que a gente já tá no lucro. Um jogo assim que ele ajudou a gente a vencer, marcando 15 a 20 pontos, eu já vou ficar bem feliz, cara. Eu não tô com muita expectativa de Dalton Knecht pra esse ano,